Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello, boa tarde. Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos a aula de revisão e vamos revisar um pouquinho dos nossos conteúdos que vimos nessa terceira unidade. E espero que todos aí estejam atentos, porque essa revisão vai ser bem importante para a avaliação de vocês. Então, fiquem ligados aí. Os nossos conteúdos estão descritos aqui, onde vocês podem observar. Nós estudamos um pouquinho sobre a descrição de aparências e características físicas. Então, como é que descreve a aparência de alguém. Nós vimos um pouco sobre onomatopeias, verbo to be. Então, hoje nós vamos dar aquela revisada sobre esses conteúdos. Fiquem ligados, tá certo? Para que vocês possam fazer a prova e ter um bom desempenho, tá bom? Uma boa avaliação. Vamos começar sobre a descrição de pessoas, tá bom? Das características das pessoas. Então, nós vimos esses nomes aí que vocês observam. Nessa primeira imagem, a imagem que tem aí uma pessoa mais baixinha e uma bem alta. Não dá nem para ver o rosto da pessoa de tão alta, né? Então, nós temos para a palavra alto, então a palavra que vocês observam aí logo no comecinho da imagem é a palavra tall. T-A-L-L. Que significa alto, ok? Então, essa é a primeira palavra que eu quero que vocês se atentem. Isso é um adjetivo. Essas palavras que nós veremos são adjetivos, porque aí são características, né, que nós podemos dar a alguém, já que estamos descrevendo alguém. E aí nós temos a pessoa baixinha. O nome preto aí temos short, que significa baixo. Então, essas duas características aí, nós usamos para falar sobre a altura das pessoas. É o que está dizendo nesse balãozinho azul também. E ao lado nós temos o adjetivo thin e fat. Os dois. Eles têm como significado, primeiro, de camisa amarela, né? Já é uma pessoa magra. Então, esse primeiro adjetivo aí significa magro. E ao lado é uma pessoa mais gordinha. E nós vamos falar em inglês fat. F-A-T. Ok? Então, esses dois adjetivos nós usamos para descrever o peso, né, a massa corporal das pessoas. Então, nós já vimos aqui dois tipos de adjetivos. O primeiro foi para nós falarmos da altura, tá bom? E esse outro sobre a massa corpórea. Então, se atentem a eles. Já esse outro aqui vai ser para falar sobre o cabelo. Então, como é o nome cabelo em inglês? Esse em preto que vocês observam aí no título de cada imagem. Tem o nome hair. É o nome cabelo, que está em preto aí. Esse nome, cabelo, ele é usado para... o tipo, na verdade, né, do nome do cabelo aí. Nós vamos falar sobre o tipo do cabelo e a cor. Desculpa. Vai ser só para falar sobre um dos dois, tá bom? Então, o primeiro que vocês observam é o tipo do cabelo. Nós temos o cabelo liso, cacheado, ondulado. Então, vamos lembrar o nome deles, tá? O cabelo liso, nós falamos straight. Essa palavra um pouco grandinha aí. Já do lado, é um cabelo ondulado. Nós falamos wavy, segunda imagem. E a última, da menina aí, tem um cabelo bem cacheado, bem volumoso, é o cabelo dela bem cacheado. Nós falamos curly. Quando nós falamos o nome desses tipos de cabelo, nós acrescentamos o nome cabelo no final. Então, por exemplo, se eu quero falar de um cabelo cacheado, eu vou falar o nome curly, o último aí do cabelo, e falar o nome cabelo em inglês, que como é? Hair, em preto, que está aí na legenda, né, na nossa imagem, no título. Então, fica dessa forma. O nome do cabelo, o tipo do cabelo, na verdade, e o nome cabelo, tá bom? Embaixo nós temos a cor do cabelo. Então, nós já aprendemos as cores em inglês, nós já aprendemos esses nomes das cores de cabelo, dos tipos. Aqui é mais uma revisão para vocês, porque eu acredito que vocês já sabem disso. Cabelo vermelho a gente fala como? É o nome vermelho em inglês. Red. Certo? Ao lado nós temos o loiro. Não vamos falar amarelo, não, tá bom? Vai ser loiro. Então, loiro em inglês, nós falamos blonde. Ao lado nós temos o preto, que falamos black.
E por último, nós temos o castanho, né? E nós falamos brown, que é a mesma coisa do marrom, tá bom? Mas aí nós falamos que é castanho, já que estamos falando de cabelo. Aqui, por exemplo, nós temos a cor dos olhos. Então, o nome olho em inglês é esse que vocês observam aí, eyes, que se escreve E-Y-E-S. É o nome olhos em inglês. E se você quiser falar da cor dos olhos, você coloca a cor no começo. Então, observa o olho azul, o olho verde, o marrom, aí o castanho, na verdade, e o escuro, né? Que seria um olho mais preto, por exemplo, um castanho mais escuro. Então, nós observamos aí que colocamos as cores que nós queremos falar do olho e o nome olho, ok? Muito fácil também. Ao lado, nós temos como é o nome dos cílios e da sobrancelha, tá bom? Então, aqui já não é um adjetivo, mas sim o próprio substantivo que nós estamos querendo falar. Porém, nós podemos descrever a característica de alguém também. Por quê? Nós vamos falar, a sobrancelha dela é grande, né? Mais fininha. Então, é uma característica também. Então, eu acho legal nós lembrarmos como é o nome. O nome da sobrancelha, em inglês nós falamos eyebrow. E o nome dos cílios, como é que falamos? Eyelash. Certo? Então, aqui nós temos para descrever os olhos. Aqui vocês conseguem observar os nomes referentes a uma pessoa que é careca, ao bigode, à barba. Então, observem aí o nome de cada um. Esse primeiro nome, que vocês observam, é o do careca, tá certo? Olhem as letrinhas de cada um deles. Eu quero que vocês observem as letras, para que vocês não confundam. Principalmente a pessoa que é careca aí, né? E se for falar uma pessoa que tem barba. Então, olhem os nomes. O primeiro se escreve B-A-L-D, né? Então, nós temos esse nome aí para falar do careca. O bigode, ó, tem o bigode aí embaixo também. Nós falamos mustache, tá? É o nome do bigode. Então, observem esse nome. E ao outro lado, nós temos a barba. Então, como eu falei para vocês, observem a diferença do bigode, da barba, desculpa, e se for falar se alguém é careca. Porque começa com a letra B também, então cuidado para não confundir. O nome menorzinho aí se refere ao careca, o primeiro que vocês observaram. E esse outro, da barba, que é a letra B-E-A-R-D, nós falamos da barba, tá bom? Então, cuidado aí para não confundir. Então, aqui são outras expressões, outras características que nós podemos falar sobre alguém, tá bom, pessoal? Então, sobre as características, era aquilo que eu queria revisar com vocês. Agora, nós vamos revisar um pouquinho sobre as onomatopeias. Então, lembrem o que é isso, esse nome gigante aí, para falar sobre quê? Sobre o som, né? Uma palavra que vai imitar um som. Então, o miau, o au-au, isso é a nossa onomatopeia, tá ok? Então, aqui eu só coloquei essa imagem aqui só para vocês lembrarem o que eu havia explicado. E aí, vamos revisar algumas que nós aprendemos em inglês. Então, nós vimos que essa primeira onomatopeia que tem aí é a palavra hey, que significa ei, ou também ela pode significar um oi, tá bom? Mas aí, nesse caso, a gente tá vendo aqui como ei. A segunda aí, nós temos o wow, né? Que é o uau, em português. Nós temos o da batida, que é o crash, que em português falaremos pou, é a nossa batida. E aqui do outro, também nós temos mais algumas, né? Não coloquei todas que nós vimos, mas eu coloquei, acredito que as mais importantes aqui, vocês talvez vejam mais nas tirinhas também, tá certo? A primeira aí é o splash, que tem como tradução tibum. Do outro lado aí, vejam que nós temos o nosso barulho do relógio, tá bom? A única diferença dele em inglês para português é porque em inglês tem o K, a letra K no final da palavra, e em português não tem, tá bom? Então, essa é a única diferença, mas a pronúncia é a mesma. Nós falamos, por exemplo, em inglês, em português também vai ser a mesma coisa, TikTok, tá ok? Mas em inglês tem um K, em português não, certo? Do outro lado, nós temos a batida na porta. Então, como é que é a batida na porta? É diferente agora a pronúncia e a escrita também, tá vendo? Então, em inglês, nós falamos knock, knock. Se escreve K-N-O-C-K.
N-O-C-K. 2 vezes você vai repetir essa palavra. E embaixo, né, nós temos o significado do toque-toque. Isso seria em português, tá bom? Então, aqui a diferença do inglês para o português, para vocês observarem. Nós vimos algumas outras, né, mas aí eu coloquei essas para vocês, porque eu acho bem importante elas. E são as que vocês podem observar nas tirinhas. Vamos para o nosso próximo conteúdo. Nós vimos também o verbo to be. Então, lembram aí do nosso famoso verbo to be? O verbo to be, eu quero que vocês lembrem que eles significam o quê? Ser ou estar, tá bom? Então, o verbo to be significa ser ou estar, uma das duas traduções. E quais são os verbos to be que nós temos? Observem aí na tabela. Ó, essa tabelinha aí, na segunda coluna. Nós temos o am, is e are. Esses 3 são os nossos verbos to be, tá bom? Só os 3. Os que vocês observam do outro lado, a primeira coluna aí dessa tabela, são os pronomes. Os pronomes eu, você, ele, ela, tá bom? Mas o verbo to be é só esses 3 aí ao lado, ok? Eles significam ser ou estar. E a gente precisa lembrar quando é que usa cada um deles. Então, nós vimos que para eu, que em inglês é I, que é a letra I, nós usamos o am, é o único. Ele é o exclusivo aí, ele tem um verbo to be só para ele, que vai ser o am, tá bom? Para o segundo aí da primeira coluna, que é o he, o she e o it. Os 3 aí. Nós usamos is para esses 3, que significa ele, ela, ou ele ou ela, para objetos, animais e coisas. E por último, nós temos o we, que é nós. Nós temos o you, que é você ou vocês. E nós temos o they, o último aí, que significa eles ou elas. Então, observem que aí são plurais, tá vendo? Menos o you, que é você, tá bom? Pode ser singular também. Mas o verbo to be que nós usamos para eles é o are, A-R-E, ok? Então, observem que isso aqui é muito importante. Vocês lembrarem qual verbo to be nós usamos para cada um dos pronomes. Observem isso aí bem direitinho e não esqueçam, tá bom? E aqui, para a gente concluir essa parte do verbo to be, eu só queria mostrar para vocês a diferença das 3 formas. Porque lembra também que nós aprendemos a afirmativa, negativa, interrogativa. Então, como é que eu falo a afirmação? Por exemplo, eu sou alta. Essa é a minha frase afirmativa. Como é que eu digo eu não sou alta? Isso é a negativa, né? Então, em inglês, como é que vai ficar? Eu vou mostrar para vocês. E a pergunta? Se eu digo assim, eu sou alta, como é que fica essa pergunta? Vai ser a interrogativa, tá bom? Então, nós precisamos lembrar desses 3 tipos de frases. O primeiro aí, eu vou dar o exemplo com o primeiro, porque fica melhor para vocês visualizarem também. O primeiro, nós temos a afirmativa, a primeira coluna aí. Tem aí, por exemplo, I am, que significa eu sou ou eu estou. Como é que eu digo que eu não sou ou eu não estou? Né? Eu disse para vocês, eu não sou alta. Como é que eu diria isso? Só é colocar o not, gente. N-O-T. Depois do nosso verbo to be. Certo? Então, observem aí. Que a gente só colocou o not. Então, a única diferença da afirmativa para a negativa é só o acréscimo aí do not. Já na interrogativa, o que é que eu faço? Observem a primeira coluna e a última. Qual a diferença dessa primeira coluna para a última? Trocou de lugar. Só isso. Então, a gente inverte a ordem. A primeira não era I am, a primeira aí, a primeira coluna. A última coluna, a primeira frase aí, as primeiras palavras ficou am, am, I. E a letra I. Observaram isso? Então, a gente só inverte. Troca de lugar e colocar a interrogação no final. Não esqueçam do sinal de interrogação, tá bom? Então, essa é a única diferença. Ok, deu para vocês entenderem isso? Espero que sim. Observem aí os outros exemplos, porque nós temos a mesma coisa com as outras pessoas, mas é sempre a mesma estrutura. Afirmativa, sujeito e o verbo to be. Negativa, sujeito e o verbo to be. E colocar o not. E na interrogativa, troca de lugar. O verbo to be vem primeiro e depois o sujeito, certo? E aí, nossa frase do dia, não poderia ficar de fora, né, hoje, eu trouxe essa, que vai ser referente à avaliação de vocês.
Nossa frase do dia está dizendo o seguinte, ó. Preste atenção. Primeira palavrinha aí está dizendo keep. A segunda, calm. A terceira aí, pequenininha, and, A-N-D. A penúltima, have. E as duas últimas, good test. Então, nossa frase de hoje está dizendo mantenha a calma e tenha um bom teste, né? Uma boa avaliação para vocês. Então, esse é o meu desejo. Respondam com calma e eu espero que vocês se saiam muito bem. Tá certo, pessoal? Então, um abraço bem grande para vocês. Até a próxima aula.